Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito da relação de ordem nos números inteiros. Bom, eu já apresentei relação de ordem em vídeos anteriores, porém, na ocasião eu apresentei a relação de ordem nos números naturais. Agora eu quero trazer, essa noção de menor ou igual, ou maior ou igual, que é a relação de ordem, para dentro do contexto dos números inteiros. Ah, professor, mas não é a mesma coisa? Não, é um pouco diferente a definição, de menor, de maior, quando a gente está trabalhando com números inteiros, quando comparado com números naturais, Professor, mas nos números inteiros, a gente tem os números naturais também, Os números inteiros são o número 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, o zero e os números negativos. Então a gente tem também os números naturais, Então não teria que ser a mesma? Não, não é a mesma. Porém, a nova noção que a gente traz aqui para definir o menor e o maior, ou seja, a relação de ordem, essa noção ela vai ser um pouco mais geral, porém, quando você restringir essa análise para aqueles números que são naturais dentro dos inteiros, as noções têm que coincidir. Ou seja, de certa forma, então, a noção de menor, de maior, de relação de ordem nos números inteiros tem que ser uma extensão ou uma generalização, daquela que eu apresentei para vocês nos números naturais, Bom, então vamos começar aqui. Eu vou primeiro relembrar, qual foi a noção de relação de ordem dos naturais e a partir daí eu vou comentar dos números inteiros. Bom, antes de eu começar, só fazer uma observação rápida aqui, que essa noção de relação de ordem dos números inteiros eu vou dividir em duas videoaulas. Então, eu vou fazer essa primeira aqui mais focada na definição, e dar a noção para vocês, fazer alguns exemplos. E depois vou fazer uma próxima aula em que eu vou comentar as propriedades que estão associadas, ao menor, ao maior, quando você analisa isso nos números inteiros. Bom, vamos lá então, Relembrando aqui, pessoal, a gente viu o quê? A gente viu que nos números naturais, A gente viu que nos números naturais, claro, aqui, quando a gente está aqui nos números naturais, a gente tem o quê? A gente tem que um número m é menor que um número m, Se acontece o quê, Se existe, Se existe um p que também tem que ser um número natural, tal que quando você soma o m com o p, você consegue chegar até no valor n, Então, caso exista um p que ao somar com m dá o valor n, então você pode dizer que o m é menor do que n, beleza? O m é menor do que n, e você também pode falar que n é maior do que m, Aqui eu escrevi o m menor do que n, mas você poderia escrever dessa forma também, que seria exatamente a mesma coisa. Eu estou invertendo a ordem ali, e ao invés de eu falar menor, estou falando maior, mas é a mesma coisa, ok? M menor que n é a mesma coisa que n maior do que m. Bom, isso aqui, lembrando, é aonde? No conjunto dos números naturais, aquele conjunto que é o número 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, Agora, eu quero trazer essa noção para onde? Eu quero trazer essa noção no conjunto dos números inteiros, Dos números inteiros, que são todos aqueles números negativos, Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e aqui continua infinitamente, Então, eu quero trazer agora essa noção de menor, de maior, aqui para os números inteiros. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o que, pessoal? A gente não pode simplesmente pegar a definição de menor dos naturais e colocar ela nos inteiros, Simplesmente pegar a mesma noção, o número vai ser menor que o outro se existir um outro que eu somo e dá a igualdade, Essa noção ela é verdade apenas nos números naturais. Nos números inteiros, eu não posso tomar essa noção como uma relação de ordem para definir o menor, Por exemplo, se você assumisse, assumindo aí que você possa, então, considerar essa noção dos naturais também nos inteiros, você chegaria em algumas contradições. Por exemplo, se eu considerar ali o 3 e o 1, existe, o quê? Existe o número menos 2, de tal forma que você adiciona o menos 2 ao 3 e o resultado dá o quê? Dá 1. Então, caso eu assumisse que vale exatamente a definição dos naturais, mas trocando naturais por inteiros, eu chegaria em coisa do tipo 3 menor do que 1, E isso aqui não faz sentido pelo aquilo que a gente conhece intuitivamente do que ser menor ou maior, Intuitivamente a gente já sabe que o 3 é maior do que 1. Então,
na noção intuitiva. Então, isso é uma coisa que não estaria fazendo sentido. Então, eu não posso considerar essa definição dos naturais diretamente nos números inteiros. Beleza, gente? E a razão para isso é o quê? É que agora eu estou trabalhando não apenas com os números 1, 2, 3, mas também, que são positivos, mas também os números negativos, não é mesmo? E o problema é justamente, né, que eu posso somar aqui um número negativo, né, e passar a ter um número menor e não um número maior. Então, não é possível, né, a gente definir, usar exatamente a mesma definição dos naturais nos inteiros, apenas trocando o quê? O conjunto na qual eu considero os números. Então, não é possível isso. Então, a gente vai ter que pensar numa outra noção para a gente definir menor e maior aqui nos inteiros. Bom, pessoal, então, eu quero começar aqui para definir o que é menor, o que é maior. Eu quero começar com algumas noções intuitivas. Eu vou assumir, né, a gente vai assumir como noção intuitiva, como se fosse uma definição que a gente assume como sendo verdadeira, que é o conceito de números inteiros positivos. Então, a gente vai assumir como sendo verdade o quê? Que o conjunto dos inteiros positivos, que a gente vai denotar aqui com a letra Z, com um sinalzinho de mais em cima, como sendo exatamente o conjunto dos números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, eu vou considerar os inteiros positivos como sendo exatamente os naturais. Mas eu não vou falar naturais, por quê? Porque a gente está agora dentro dos inteiros, né? E aqui a gente tem, além dos naturais, né, que são os números 1, 2, 3 e assim por diante, o zero, né, que é o elemento que representa a ausência, o elemento neutro ali da soma, e os números negativos, que são os inversos aditivos dos números naturais, de certa forma, né? Então, a gente passa a ter essa nova estrutura que é os inteiros. Então, dentro dos inteiros, ou seja, aqui, dentro de todos esses números, né, eu vou considerar esses números aqui, né, do 1 para frente, e vou chamar eles de números positivos. E vou denotar o conjunto desses números com o Z e o sinal de mais. Beleza, gente? Então, a gente vai assumir aí como um conceito primitivo que esses números são chamados de números positivos, beleza? Então, vamos usar o nome positivo para referir aqueles números. E isso aqui já é suficiente para eu definir a relação de ordem. Mas como eu estou definindo o conjunto Z mais aqui como sendo positivo, vou aproveitar isso e já vou fazer uns comentários aqui. Por exemplo, embora a gente não vá utilizar na noção de ordem, a gente tem também o conjunto dos números negativos, que são os números menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Se a gente quisesse referir aos números positivos mais o zero, uma nomenclatura que a gente geralmente utiliza em matemática é falar o quê? É falar números não negativos. Então, quando você fala números não negativos, ele não é números positivos. Os não negativos são o quê? Os positivos e o zero. Então, a diferença dos não negativos para os positivos é que os não negativos incluem o zero. Os positivos não incluem o zero. E o negativo é a mesma coisa. Os negativos, né, é o menos 1, menos 2, menos 3, sem incluir o zero. Se eu quero me referir aos negativos e, eventualmente, também ao zero, então tem que usar o termo não positivo. Que aí sim, né, os não positivos é o zero, menos 1, menos 2 e menos 3. Então, aproveitando que eu estou apresentando a noção aqui de Z+, que é os inteiros positivos, já aproveitar aqui para introduzir essa definição para vocês aí também. Bom, uma vez que a gente assume, então, como conceito, como verdade, que os positivos são os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, a gente pode, então, definir a relação de ordem nos números inteiros. E o que vai ser essa relação de ordem aqui nos números inteiros, né? A gente vai dizer o quê? Que o número A é menor que o número B, né? Se acontecer o quê? Se, quando eu analisar o B menos A, né, isso aqui for um número que está no conjunto dos números inteiros positivos. Beleza? Então, A é menor do que B quando o B menos A pertence aos números inteiros. Okay? Eu poderia escrever de maneira equivalente, apenas usando palavras e termos diferentes, né? Que B é maior que A, né? Quando B menos A pertence aos inteiros positivos. Veja que eu só
inverti a ordem que eu escrevi aqui. Aqui eu falo A menor que B, aqui eu falo do lado esquerdo, né? E do lado direito, em geral, a gente fala B maior do que A. Mas significa a mesma coisa, que é o que, no fim das contas, o B menos A pertencer aos inteiros positivos. Professor, mas se essa definição, a sua ideia é que ela seja mais geral, que ela seja uma extensão, uma generalização dos números naturais, por que você já não pega ela direto lá nos números naturais para não ter que pegar uma outra aqui agora? Pelo simples fato, pessoal, que a gente tem aqui o B menos A, não é mesmo? O B menos A, que é B adicionado ao inverso aditivo de A, né? E lá nos números naturais a gente não tem, né, a noção de número negativo. Então não tinha como lá a gente, né, apresentar uma relação de ordem utilizando esse conceito. Por quê? Porque eu não tenho a noção de inverso aditivo ou de número negativo quando a gente está olhando apenas para os números naturais. Então, por isso que a gente acaba tendo aqui uma definição um pouquinho diferente, né? Bom, o exemplo aí no slide eu coloquei um exemplo para vocês, né? Um exemplo que a gente tem é o quê? Né? Por exemplo, o menos 2 é menor que menos 1. Por que o menos 2 é menor que menos 1? Menos 2 é menor que menos 1, pois menos 1 menos o menos 2, né? Isso aqui é menos 1, né? Menos 2 a gente sabe que é o 2, né? Então isso aqui vai ficar mais 2. E isso aqui vai dar 1. E 1 pertence aos inteiros positivos, ou a z+, como a gente costuma se referir a esse conjunto. A z+. Então, por isso que a gente pode falar que menos 2 é menor que menos 1. Okay? Lembra sempre, pessoal. Ah, professor, mas como que você sabia que você tinha que fazer menos 1 menos o menos 2 e não o contrário, menos 2 menos o menos 1? Né? Por quê? Se eu quero analisar que esse cara da esquerda é menor que o da direita, né? Então, a definição, né, se vocês olharem ali no slide, é o quê? A definição é você pegar, né, sempre o cara que está do lado aqui maior, né, e fazer ele menos o cara que está do lado menor. Então, não importa, né? Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, só fazendo um parêntese, se eu tivesse colocado aqui menos 1 maior que menos 2, veja que quem está do lado maior é quem? É o menos 1. Então, é sempre o que está do lado maior, né? Quando eu falo do lado maior aqui, eu estou me referindo, gente, a esse símbolo aqui, tá vendo? Ó, que ele tem uma abertura, né? Para o lado que está se referindo ao que seria o lado maior, né? Então, esse lado tem abertura no símbolo, né? Esse símbolo aqui ele tem uma abertura, tá vendo? Então, eu sempre vou pegar, vou considerar o elemento que está no lado da abertura, o lado maior, né? Menos 1, né? E subtrair o que está do outro lado, que seria menos o menos 2, que daria 1 aqui, né? Que seria a mesma coisa, né? Então, veja, conforme eu comentei aqui em cima, né? Não faz diferença você analisar aqui ou aqui. As duas coisas, né? A menor que B e B maior que A tem o mesmo significado, né? O que importa é esse cara aqui, né? E o que eu estou querendo dizer da abertura é que você sempre faz, né? O cara que está no lado da abertura, ó. Eu tenho aqui o B, né? No lado da abertura do sinal. E aqui eu tenho o B também no lado da abertura do sinal. Então, é sempre B, o cara que está no lado da abertura do sinal, menos o que está do outro lado, né? Por isso que é B menos A, né? Então, aqui também não faz diferença nesse exemplo aqui. Bom, um outro exemplo aqui, só para ilustrar para vocês, né? Um outro exemplo 2 é menor que 5. Por quê? Pois 5 menos 2 é igual a 3 e 3 pertence aos inteiros positivos, né? Um outro exemplo aqui, vamos lá. Um outro exemplo aqui. Menos 1 é menor do que 1. Menos 1 é menor do que 1? Será que é? Por quê? Pois, né? 1 menos, pegando o cara que está no lado da abertura, né? No lado direito, do lado da abertura, que no caso aqui é o 1, né? Então, é 1 menos o cara que está do outro lado. O cara que está do outro lado é menos 1, né? 1 menos menos 1 é 1 mais 1. Que isso aqui dá 2, que pertence também aos inteiros positivos, pertence às demais. Beleza, gente? E assim por diante, né? Você tem aí diversos exemplos, poderiam fazer diversos exemplos aqui que iriam ilustrar isso aqui. Então, essa é a ideia do menor aqui, né? Por exemplo, um outro exemplo aqui.
3 é maior que zero. Por quê? Pois 3 menos zero é igual a 3 e o 3 pertence aos inteiros positivos. Então, o 3 ele é maior do que zero, né? Olha que interessante. E veja que isso aqui dá uma pista para a gente, né? Dá uma pista para a gente. Por quê? Se eu considerar qualquer número inteiro positivo, né? Qualquer número inteiro positivo, né? Se P pertence aqui ao inteiro positivo, ou seja, se eu pego um P que é um inteiro, mas ele já é positivo, né? Então, observa o seguinte, o que acontece? Quando eu fizer P menos zero, isso aqui vai dar quem? Isso aqui vai dar P, né? E P eu tomei ele exatamente aonde? Nos inteiros positivos. Então, você conclui o quê? Né? Que o P menos zero pertence aos inteiros positivos. Né? Logo, P menos zero pertence aos inteiros positivos. Né? E daí você vai concluir o que pela definição? Bom, se P menos zero pertence aos inteiros positivos, a gente conclui que P é maior do que zero. Olha que interessante. Então, o que a gente conclui? Que todo número inteiro positivo ele é maior do que zero, né? Maior do que zero. Na verdade, aqui, pessoal, vale a recíproca também. Vale a recíproca também. Professor, como assim a recíproca, né? Se eu considero aqui o z um número maior que zero, né? Se eu considero z um número maior que zero, estou pensando z aqui em um inteiro qualquer. A princípio, eu não sei se ele é positivo, se é negativo, mas eu estou assumindo que ele é maior que zero. E vamos usar agora a definição de maior, né? Se z é maior que zero, o que isso significa, então? Né? Isso significa, né? Então, pela definição de maior, né? Ou de menor, se você pensar zero menor que z, né? Se z é maior que zero, pela definição de maior, né? A gente tem o quê? Que z menos zero pertence aonde? Pertence aos inteiros positivos. Como z menos zero é igual a z, segue o quê? Segue que z pertence aos inteiros positivos. Então, veja, se eu parto da condição de P ser um cara inteiro positivo, eu concluo que ele é maior que zero. Se, por outro lado, eu pego um número e parto da hipótese que ele é maior que zero, eu vou concluir o quê? Que esse número, na verdade, vai ser positivo, né? Então, como uma coisa implica na outra, a outra implica na uma, a gente tem aqui um C e somente C, e a gente pode representar esse C e somente C de que maneira? A gente pode representar da seguinte maneira, né? Um número Z pertence, né? Ou P, não importa a letra que você coloca aqui. P pertence aos inteiros positivos, né? C e somente C, né? Esse número é maior do que zero, né? Então, é uma caracterização que a gente tem aqui para os números inteiros positivos. Depois, na outra aula, quando eu vou falar das propriedades, né? A gente vai ver que tem uma maneira de você fazer essas coisas ao contrário, né? Ao invés de você primeiro definir número positivo igual a gente faz aqui, definir a relação de ordem e concluir, por exemplo, que os números são maiores que zero, a gente pode meio que fazer o contrário. A gente pode pensar na relação de ordem como uma propriedade que satisfaz alguns axiomas, que eu quero apresentar na próxima videoaula como propriedades, né? Então, se você assumir algumas propriedades, você consegue fazer o contrário, né? Você consegue, então, assumir algumas propriedades, você consegue estabelecer a relação de ordem. Uma vez estabelecida a relação de ordem, você consegue falar em números maiores ou iguais a zero, né? Você não sabe se ele é positivo ou não, você não sabe quais números são positivos, né? Você não sabe, por exemplo, se o 1, o 2, o 3 são positivos, se são maiores ou iguais a zero, mas o que você consegue fazer, né? Se você assume algumas propriedades, né? Você consegue provar que o 1 é maior que zero, o 2 é maior que zero, o 3 é maior que zero, e aí você consegue definir número positivo como sendo os números maiores que zeros.
Então, veja, é um caminho contrário que a gente está fazendo. A gente primeiro definiu a relação de ordem, definiu o número positivo, né? E a gente concluiu aqui, demonstrou que os números positivos são maiores que zero. Mas você consegue fazer isso ao contrário. Definindo que o número... definindo a relação de ordem com algumas propriedades, né? Com algumas propriedades, você consegue, né? Provar que os números 1, 2, 3 são maiores que zeros e você define os números positivos como sendo maior que zero, né? Mas isso eu quero comentar lá na próxima aula, por quê? Porque eu vou precisar das propriedades na qual eu tô falando que a gente vai assumir. No caso aqui, como eu apresento essa definição de número positivo, então as propriedades a gente não vai assumir. Todas elas é possível de provar e demonstrar, né? Assumindo essa definição que eu apresentei para vocês aqui de número positivo, né? E de relação de ordem partindo na noção de número positivo. Beleza, gente? Então, basicamente isso, mas eu vou deixar para comentar isso no próximo vídeo. Assiste lá, porque lá vai ter as propriedades, aí a gente discute com mais cuidado, aí vocês talvez fique mais claro aí o que eu tô querendo dizer. Bom, vamos focar aqui, né? Então, isso que eu acabei de fazer aqui com vocês, né? É o que está no slide aí, conforme vocês podem ver, né? Que o número é positivo, C e somente C, Z menos zero igual a Z pertence aos inteiros positivos, né? E aí você consegue concluir que o número é positivo, C e somente C ele é maior que zero, né? Isso é nada mais do que eu acabei de explicar para vocês aqui. Bom, o que eu quero comentar agora para finalizar a nossa aula aqui é o seguinte. A gente definiu uma nova relação de ordem. Mas lembra que eu falei que essa nova relação de ordem, se a gente analisar os números naturais sob a ótica dessa relação de ordem, tem que coincidir as definições? Ou seja, essa definição aqui ela é uma extensão, uma generalização. Então, você espera o quê? Como os números naturais estão dentro dos números inteiros, ou seja, os números inteiros contêm os números naturais, né? E você já tem uma definição anterior para o que é ser menor nos naturais, e agora eu estou te dando uma outra definição aqui nos números inteiros, é de se esperar o quê? De se esperar que essa nova definição de menor que eu apresentei aqui, quando restringirmos ela apenas àqueles números naturais, ela tem que coincidir com a definição que já tinha os números naturais. E isso caracteriza o que a gente chama na matemática de extensão. Você está pegando um conceito, está estendendo ele para algo maior. De tal maneira que você, quando pega esse novo conceito, analisa naquele subconjunto, naquela parte em que você tinha o conceito anterior, eles devem coincidir. Então, isso a gente chama de extensão. É uma extensão de um conceito, uma generalização de um conceito. Bom, vamos analisar aqui agora, então, essa questão e por que essas duas definições são iguais, né? Se a gente analisa apenas números positivos, ou seja, os números que são naturais, né? Pois bem, gente, olha aqui. Considere, então, agora M e NP 3 números inteiros que também são naturais, ou seja, 3 números inteiros positivos, né? O que diz a definição de ordem, né? Ou seja, M menor que N, lá nos números naturais, né? A gente tem o quê? A gente tem que M é menor que N, né? Se existe um P, né? Que também vai ter que ser positivo ou natural, né? Vamos colocar aqui positivo ou natural, se você quiser. Esses dois conjuntos são iguais, de certa forma, né? Tal que eu adiciono P a M e eu consigo chegar exatamente aonde? Exatamente no N. Beleza? Bom, então essa é a noção de ordem que a gente tem lá nos números naturais, né? Que agora a gente quer analisar se ela vai se sustentar aqui nos números inteiros. Bom, vamos analisar. Como a gente está nos números inteiros agora, a gente pode, né, a partir do momento que a gente tem essa igualdade aqui, realizar algumas operações que a gente não podia antes, né? E uma dessas operações que a gente pode realizar aqui é a seguinte, né? Subtrair M em ambos os lados dessa igualdade. Por quê? Porque agora eu tenho a subtração, eu tenho os números negativos, então a gente pode fazer esse tipo de operação agora que a gente está nos inteiros, né? Então, ó, observa o seguinte, né? Que subtraindo M em
ambos os lados, o que a gente tem, pessoal, se a gente faz isso? A gente tem aqui, então, né, m mais p menos m igual a n menos m, não é mesmo? E aqui vai simplificar, né? Esse m menos m aqui vai dar zero, na verdade, né? Ou seja, o que a gente tem aqui, então? A gente tem que p, né, é igual, né, a n menos m, que eu vou escrever assim, ó, n menos m, só vou inverter o lado da igualdade aqui por conveniência, é igual a p, né? É igual a p. E p, lembra que a gente está considerando aqui agora, né, o quê? Está considerando P, né? Se você olhar no slide, eu estou pegando P aqui, um inteiro positivo, um natural, e aí no slide também eu estou considerando o M, o N e o P, todos números positivos. Beleza? Então, quer dizer o quê? Que esse P, ele pertence aonde? Pertence a Z+, né? Então, pela definição de ordem nos inteiros, né? Nos inteiros, a gente conclui o quê, então? Veja que eu fiz o N menos M, e isso deu um P que pertence aos inteiros positivos. Ou seja, o n menos m inteiro pertencem aos inteiros positivos. Pela definição de ordem agora, aqui nos números inteiros, a gente conclui o que então? A gente conclui que n é maior do que m, né? Ou se você preferir, m menor do que n aqui, né? Que é a mesma coisa, né? Ou se você preferir aqui, m menor do que n. A gente conclui isso. Por quê? Porque, né, o cara que está aqui do lado da abertura do sinal de maior, ele menos o que está do outro lado, está nos inteiros positivos. Ele dá um número que está nos inteiros positivos, então ele está nos inteiros positivos. Beleza, gente? Então, veja que, se você parte da noção de menor, né, então aqui, pessoal, que é importante, ó, isso aqui é menor em n. Isso que é importante ficar bem esclarecido. M menor que n aqui é menor em n. E eu cheguei aqui em m menor do que n, né? Só que agora isso daqui aonde? Em z. É em z, isso aqui é nos inteiros. Por quê? Porque eu estou com essa definição, com essa noção que a gente obteve aqui, né? E se a gente faz o processo inverso, isso também dá certo. De que maneira? Se eu assumo que n é maior do que m, então quer dizer o quê? Quer dizer que n menos m pertence aos inteiros positivos. Se ele pertence àquele conjunto, ele é igual a algum número daquele conjunto. Digamos quem? Digamos ele vai ser um certo p. Então, eu tenho essa igualdade aqui. Uma vez que você tem essa igualdade, você faz o que agora? Agora você faz o contrário, né? Você faz o que aqui agora? Agora você soma m dos dois lados, né? E quando você somar m dos dois lados, vai simplificar esse m da esquerda aqui, né? Vai ficar só n, e do outro lado vai ficar m, p mais m, né? E aí vai acontecer o quê? Você vai ter exatamente aqui, ó, p mais m igual a n, né? E os números todos positivos, né? Por quê? Porque o p se considerou do lado positivo e o m e n estão sendo positivos. Por quê? Porque eu tô fazendo essa análise aqui nos inteiros positivos. E eu quero que coincidam as duas coisas nos inteiros positivos, não é mesmo? Então, por isso que eu estou considerando m e n positivos, para fazer essa análise de coincidência, para ver se as coisas coincidem mesmo, né? E uma vez que eu chego aqui com esses três números somando sendo positivos, pronto, né? Essa é exatamente o que? A noção de m menor do que n, agora onde? Em n, né? Em n. Beleza, gente? Então, isso aqui justifica para a gente aí essa equivalência, né? Se a gente fosse pensar em termos de exemplos, para ficar mais simples para vocês enxergarem isso, né? Então, se a gente tiver aqui em n, né? Em n, o que seria, por exemplo, em n, 3 menor do que 5? Como você justifica em n que 3 é menor do que 5? 3 é menor do que 5, né? Pois, né? Eu sei o que? Existe 2 que está nos naturais, né? Tal que eu somo o 2 com o 3 e eu consigo chegar lá no valor 5, né? Agora, se eu pensar aqui nos inteiros, né? 3 é menor que 5, né? Por quê? Pois 3 é menor que 5, pois 5 menos 3, isso vai dar o valor 2, e 2 é um número que pertence aos inteiros positivos. Então, está justificado. Então, veja aqui,
Os dois casos aqui, a gente considera o quê? 3 menor do que 5, tanto ali quanto aqui, né? Porém, aqui eu justifico uma operação de soma, por quê? Porque a operação de soma é a que está bem definida nos naturais. Nos naturais não tem definida a operação de subtração. Você até pode subtrair dois números naturais e dar um natural. Por exemplo, se eu faço 10 menos 5, dá 5, e 5 é um número natural. Porém, se eu faço 10 menos 15, isso já não dá certo mais, porque eu teria menos 5, e menos 5 não é um número natural. Beleza? Então, veja que essa é exatamente a diferença dessa noção que você tem nos dois conjuntos. Num eu posso fazer subtração, no outro eu não posso. Quando a gente pode fazer subtração, digamos que o conceito fica um pouco mais simples, né? É só você fazer a diferença e ver que dá um número que é positivo. Nos naturais a gente não pode fazer isso porque, evidentemente, a gente não tem bem definida a soma ali, como eu acabei de comentar com vocês. Bom, pessoal, espero que essa aula tenha sido esclarecedora, que vocês tenham conseguido entender, então, a definição, né, de menor agora nos inteiros, que vocês tenham percebido a diferença de uma para outra e tenham enxergado, claro, né, que essas duas coisas têm relação, né? Uma é a extensão da outra, é uma certa generalização. Beleza, gente? Bom, obrigado aí por assistir essa aula, espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima oportunidade e um abração a todos aí. Até!